Olá, boa tarde. Estamos aqui mais um sábado para estudarmos o livro dos médiuns. Então, vamos aguardando, preparando aqui para que tenhamos os nossos participantes, aqueles que estudam conosco regularmente no sábado o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 4, na parte 2, a gente já estudou até o item 91. Vamos fazer uma retrospectiva. Oi, John, boa noite. Então, vamos lá. Boa tarde, né? Desculpe. Oi, Éder, boa tarde. Nós já estudamos nossos estudos de sábado. Só um pouquinho. Vem evoluindo, mas ainda nos encontramos no capítulo 4, na parte 2. Oi, John. Oiê, tudo bem? Bem, e você? Bem também, graças a Deus. Oi, Bianca. Oi, Bi. A semana passada nós fizemos o estudo gravado. Eu não sei se todo mundo conseguiu encontrar. O vídeo estava no YouTube, não, John? Eu disponibilizei tanto no YouTube como no Insta. Pronto, então não foi. Quem quis acompanhar, quem quer olhar, rever, está disponível. Roberta, boa tarde. Maria Isabel, boa tarde. Quanto tempo, Maria Isabel? Seja bem-vinda ao nosso estudo. Estamos quase na hora, John. Falta um minutinho para a prece inicial. Então, vamos aguardando a chegada, aqui só ajeitando uns equipamentos. Vamos fazer uma leitura do Evangelho hoje para abertura, pode ser? Pode, eu estou sem o Evangelho aqui, você tem aí? Tem. Achei um capítulo 16, abri aqui bem providencial. Aqui também tá. Ok. Podemos, então, o dia de hoje, estamos no dia 3 de julho de 2021, 16h30. Dulce, boa tarde. Catarina, boa tarde. Estamos começando o estudo deste sábado do Livro dos Médiuns. Então, nesse momento, as nossas energias todas concentradas no nosso aprendizado, pedindo para a espiritualidade amiga que nos dê o amparo, o apoio, a acolhida e que nós tenhamos as melhores palavras e saibamos ouvir as mensagens que temos para nós. Certo? Então, eu vou fazer a leitura do item 7, rapidinho, do Evangelho, que fala sobre a utilidade providencial da fortuna, que se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia inferir-se de certas palavras de Jesus ser interpretadas segundo a letra e não segundo a essência, Deus que a concede estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento este que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, é uma boa pedida parar um pouquinho e pensar como nós estamos, às vezes, irritados, aflitos por conta da matéria. E a matéria é uma parte do nosso aprendizado aqui. Ter ou não ter é só o teste de como nós vamos encaminhar e vamos nos melhorar, certo? Certo. Você consegue fixar ali? Eu coloquei em cima do Oi Roberto ali. Coloquei aula 24, né, John? Isso. Conseguiu fixar? Já. Ele não apareceu, não fixou aqui para mim.
Aqui está fixo, está fixado. Um jovem médio, estudo do livro dos médios, aula 24, é isso, né? Isso, aqui não fixou. Bom, mas tudo bem. Acho que já tinha passado para você, mas está fixo. Eu vou acompanhando e te aviso. Gratidão a todos que aqui se encontram. Então, vamos fazer só uma pequena retrospectiva sobre o nosso estudo de hoje. O nosso estudo está no item 92 do capítulo 4 do Livro dos Médiuns. E nós estamos para terminar o item que fala desse capítulo, que é as manifestações físicas espontâneas. Nós fizemos a abordagem dos ruídos, tumultos e perturbações, porque essa edição, nós usamos essa edição aqui, e ela faz essas separações. Outras não fazem. Então, se alguém não tiver essa identificação, esses tópicos, não se incomode, é só uma questão de didática. E nós vamos começar hoje sobre objetos arremessados. Gostaria de ler para nós, John? Não, agora não. Agora não, então vou eu ler. A explicação dada aos movimentos dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de analisar. Os ruídos, embora mais fortes que as batidas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos arremessados ou deslocados o são pela mesma força que levanta um objeto qualquer. Outra circunstância vem ainda em apoio a esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium em tais fenômenos. Os espíritos nos disseram que, nestes casos, há sempre alguém cuja capacidade se exerce à sua revelia. Manifestações espontâneas raramente se produzem em lugares isolados. Quase sempre ocorrem em casas habitadas devido à presença de certas pessoas que exercem influência sem saber. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, mas ignoram sê-lo. Por essa razão, os chamados de médiuns naturais, eles são, em relação aos outros médiuns, o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos. E, como no caso deste, é interessante observá-los. Então, o alerta que tem nessa passagem é exatamente sobre os movimentos, os barulhos. Quando os barulhos acontecem, as comunicações, o espírito batedor, ou o nome que nós dermos a esse fenômeno, ele acontece porque tem alguém na casa que... Oi, Gracinha, boa tarde. Cláudio, boa tarde. Camila também, boa tarde. Que possa doar o fluido para que isso aconteça. Uma casa vazia não vai ter barulhos, não vai ter batidas, porque não tem um médium ali para poder emprestar esse fluido vital, esse ectoplasma, para acontecer essa situação. Certo? Tem algum comentário, John? Eu posso seguir. Algumas pessoas chamam alguns lugares de casas mal assombradas porque fazem barulhos, fazem isso e aquilo. E nós não podemos ignorar o fato de que animais também fazem doações ectoplasmáticas, dependendo da intenção do espírito. Tem que ter alguém ali, né? É isso que ele está destacando. Então, eu vou para o próximo item. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, no Insta tem ali do lado do comentário, tem a imagem, que é o de pedir participação, tem um balãozinho com ponto de interrogação. É só mandar a pergunta que a gente gerencia, certo? E faz a resposta. É uma forma de otimizar a participação no nosso estudo, ok? Vamos ao item 93. É seu. Na maior parte dos casos, parece ser necessária a intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção desses fenômenos, embora haja situações em que o espírito parece agir sozinho. Nestas, porém, ele poderia ter buscado o fluido animalizado em outro lugar, não de uma pessoa presente. Isso explica que os espíritos que estão incessantemente à nossa volta não produzem perturbações a todo instante. É necessário, primeiro, que o espírito deseje fazer o que tenha
um propósito, um motivo. Sem isso, ele nada faz. Depois, é necessário que ele encontre, justamente no lugar onde quer agir, uma pessoa apta a lhe servir de auxiliar. Coincidência que muito raramente acontece. Se essa pessoa inesperadamente aparece, ele aproveita a oportunidade. Além disso, mesmo com essa junção das circunstâncias favoráveis, ele ainda poderia ser impedido por uma vontade superior, que não lhe permitiria agir conforme seu desejo. Ocorre também de não lhe ser permitido agir senão dentro de certos limites. E no caso em que essas manifestações fossem consideradas úteis, seja como meio de convencimento, seja como provação, para a pessoa que é alvo delas. Quer comentar? Pode comentar primeiro, mãe, eu falo depois. A chamada daqui é exatamente a necessidade da doação do ectoplasma. E uma coisa que nos mostra, muitas vezes, a gente... O que ele diz aqui, ó, é necessário que o espírito deseje fazê-lo. Não basta ter um espírito aqui conosco, que, como aqui, como ao lado de cada um de vocês, existe e estão os espíritos de luz nos acompanhando, o nosso mentor e aqueles interessados naquilo que nós estamos fazendo. Agora, não basta ele querer. Bom, primeiro, ele tem que querer se manifestar. Segundo, tem que haver médium que tenha doação de ectoplasma suficiente por isso. E sempre há uma vontade superior, que a gente não pode esquecer. Porque senão, você já imaginou como é que poderia ser? Que sufoco, que poderia ser um obsessor que quer assustar, que quer pegar a mão daquele que, em outras circunstâncias, lhe fez mal? Que terror que seria? Então, pensando nisso, e com certeza, muito mais do que isso, nosso Pai maior, nossa energia maior, Deus, sempre tem os planos muito organizados. E Jesus está gerenciando todo o processo aqui na Terra para que isso não aconteça, porque senão seria uma balbúrdia. Embora a gente está vendo atualmente muito mais pessoas encarnadas com capacidade de doação, com capacidade de comunicação, de favorecer a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. E a gente sabe que essa transição planetária, ela tem a ver com isso, porque um estágio maior, quando o planeta Terra estiver mais próximo do mundo de amor, no mundo de felicidade, a comunicação com o plano espiritual vai estar bem mais presente. Vai ser uma rotina muito mais, não digo ainda um WhatsApp entre aqui e lá, mas com certeza uma comunicação mais efetiva vai acontecer, e sem todo esse mistério, sem toda essa coisa de sobrenatural, esse encantamento que ainda muitas pessoas têm com relação, como se fosse algo até fora do comum, e se não fosse aquilo o verdadeiro comum e não o que a gente vive aqui na Terra. É toda a conversa, John. Lembrando que esse livro foi escrito há quanto tempo atrás? Nossa, esse livro aqui é de 1862, se não me engano. Pois vou até procurar enquanto você... Faz mais de 150 anos. Ah, sim. Quando a gente para observar aqui que ele fala sobre os médiums naturais e fala sobre pessoas que não aceitam, né, que isso é uma mediunidade ou algo parecido, até hoje a gente encontra pessoas assim. Pelo menos aqui na nossa casa espírita aparece, né? Pessoas assim, não, mas eu não tenho nada disso, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Ou então, quando vem os famosos ventos, né? Os ventos que sopram e derrubam livros e abrem janela, e aí as pessoas falam assim, nossa, que vento forte. E eu estou falando por mim, eu lembro na minha infância que eu via os espíritos fazendo essas materializações, e eu olhava assim e falava assim, não, mas não foi o vento, né? Foi aquele senhor ali que empurrou. E na minha cabeça, todo mundo enxergava como eu, né? E outras situações, outras circunstâncias que eu gostaria de... Por que eu trouxe esse exemplo?
né? Porque em casas que tem gatos, casas que Oi, tem criança, normalmente é bem fácil encontrar manifestações dessa forma. E por que que acontecem essas manifestações onde tem crianças, onde tem animais, onde os adultos não acreditam? Porque às vezes existe a necessidade, desde a infância, de uma, entre aspas, assim, eu não gosto da palavra comprovação, mas uma provocação ao raciocínio, provocação ao entendimento espiritual, né? De que dentro daquele lugar tem alguém que tem essa capacidade de doação ectoplasmática. Então, como dizem os próprios espíritos ali no livro, precisa estar no lugar certo, na circunstância certa e com alguém que faça essa doação. Só que, como lá no início, os espíritos tinham por objetivo essas provocações com Kardec, para chegar até o nível onde nós estamos hoje, estamos seguindo para um caminho muito parecido. Só que agora, não como comprovações, mas sim como complemento de conhecimento, né? Eu acho que a próxima questão vai falar um pouco sobre isso, não vou nem me estender muito. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, João, o seu Valmor, a Su, Ren. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. O item que nós temos agora é o item, então, 94. A esse respeito, que é o que nós estávamos falando sobre a manifestação, né? Citaremos um diálogo suscitado pelos fatos que se passaram em junho de 1860, na Rua Noyer, em Paris. Os detalhes poderão ser encontrados na Revista Espírita em agosto de 1860. Só fazendo um comentário aqui, que eu esqueci de falar antes de começar a ler, o livro dos médiuns foi publicada a primeira edição em 1861, e essa edição que nós estamos trabalhando, ela é uma tradução e uma análise a partir da 11ª edição, em 1868. Certo? Então, vamos lá. Assinado por São Luís, essa comunicação. E é ele que fala: o senhor teria a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na Rua Noyer são reais? Quanto à sua possibilidade, nós não temos dúvida. Sim, esses fatos são verdadeiros. A imaginação dos homens apenas aumentou, seja por medo, seja por ironia, mas, repito, são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos moradores deste local. Há na casa alguma pessoa que seja a causa dessa manifestação? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se quer atacar. O que ocorre é que o espírito perturbador não gosta do morador do lugar onde ele está e quer lhe pregar peças ou quer fazê-lo mudar-se. Perguntamos, então, se os moradores da residência, há algum que seja a causa dos fenômenos por influência mediúnica espontânea e involuntária? Isso é necessário, respondeu São Luís. E, sem isso, o fato não poderia ter ocorrido. Um espírito habita um local de sua predileção. Ele fica inativo até que uma pessoa com a constituição que lhe seja conveniente apareça nesse local. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. É indispensável a presença dessa pessoa no próprio local? É o caso mais comum, e é o que acontece no fato que você acaba de citar. Por isso, eu disse que sem essa pessoa o fato não poderia ter ocorrido, mas não quis generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Como esses espíritos são sempre da ordem inferior e a tendência para servir-lhes de auxiliar supõe um julgamento desfavorável para essa pessoa, indicaria uma simpatia com os seres dessa natureza? Não necessariamente, respondeu, pois essa tendência está ligada a uma disposição física. No entanto, muitas vezes indica uma tendência material que seria preferível não ter, pois quanto mais elevados moralmente, mais se atrai os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. E onde um espírito buscava os objetos dos quais se servia como projéteis? Esses diferentes objetos, no mais das vezes, são obtidos nos próprios locais ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e eles caem no lugar designado por esse espírito. Uma vez
que as manifestações espontâneas muitas vezes são permitidas e até provocadas com a finalidade de convencer, parece-nos que alguns incrédulos fossem pessoalmente seu alvo. Seriam forçados a se render às evidências, eis, algumas vezes se queixam de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não depende dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível? E aí a resposta: os ateus e os materialistas. Só um pouquinho. Os ateus e os materialistas não testemunham a todo instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento. Isso não os impede de negar a Deus, a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os fariseus que lhe diziam: mestre, deixa-nos ver algum prodígio, não se assemelham àqueles que neste tempo de vocês pedem que lhes façam ver manifestações? Se eles não são convencidos pelas maravilhas da criação, não seriam o mesmo que os espíritos lhe aparecessem da maneira mais inequívoca, porque seu orgulho os faz agir como cavalos empacados. Não lhes faltariam oportunidades de ver se eles a procurassem de boa fé, porque Deus não julga convenientemente fazer por eles mais do que faz por aqueles que procuram se instruir sinceramente, pois ele só recompensa os homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vejam que ela não impediu que a rotina se expandisse. Deixem, pois, de se inquietar com a oposição deles, que é para a doutrina como a sombra em pintura. Ela lhe dá um relevo maior. Que mérito eles teriam se fossem convencidos à força? Deus deixa a eles toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que vocês imaginam. Bem-aventurados os que creem sem ser vistos, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. E a última pergunta: o senhor acredita que seria útil evocar esse espírito para lhe pedir algumas explicações? Evoque-no, se desejarem, mas trata-se de um espírito inferior que só lhes dará respostas muito insignificantes. Então, essa história toda é um fenômeno que afetava o proprietário da residência, o senhor Lesage, sua criada, mas acabou envolvendo outras pessoas e testemunhas e agentes de polícia designados para vigiar o local, que era o que acontecia naquela casa. Era atingido por pedaços de carvão, lenha, atirado de lugares não identificados e que quebravam as vidraças e atingiam as pessoas. Então, ele está reportando aqui para nós uma situação de materializações de objetos arremessados para explicar a situação, e São Luís respondeu as perguntas. Eu gostaria dos seus comentários, John, a respeito todas essas respostas que o nosso grande São Luís deu aqui. Eu quero, primeiramente, evocar aqui os grandes cinéfilos que nos acompanham, quem gosta aí de Netflix, quem gosta de série e assistiu a série Freud, sabe muito bem do que se tratam essas questões. Inclusive, depois, quem quiser, eu posso até fazer uma live, um post sobre isso, porque eu acho que foi no capítulo 3 dessa série de Freud, que foi lançado em 2020, aparece esse diálogo onde Freud ele está tentando explicar a psicanálise e ele vai nessa reunião, juntamente conhecer o Kardec, ele vai até essa reunião para saber quem que é o tal do mestre em magnetismo, que no caso era Kardec, e ele pegou justamente esse diálogo e a série do Freud, ele mostra esse diálogo e mostra a médium que faz a doação do ectoplasma. Então, toda a trama ali acontece a partir desse diálogo. Então, eu realmente faço essa provocação para que vocês acompanhem. O comentário que eu não consegui, digamos assim, eu vou pegar de tudo que foi falado aqui, uma frase. Mestre, deixa-nos ver algum prodígio? E aí eu pergunto para você, eu pergunto para eu mesmo também. Quantas vezes nós que somos espíritas, eu que sou médium audiente, clareaudiente, clarividente, perguntei,
para os espíritos: me prova que isso é minha mediunidade. Me prova que isso não é coisa da minha cabeça, né? Eu levei um tapa na cabeça quando eu perguntei isso, então foi bem provado. E assim, brincadeiras à parte, até hoje, gente, até hoje nós lemos os livros, nós assistimos filmes, como Ghost é um dos filmes que eu gosto de trazer como exemplo, grandes desenhos como a Vida é uma Festa, uma animação, a presença dos espíritos em nossas vidas, mas nós nunca estamos contentes, nós queremos mais, nós queremos provas, como se a espiritualidade tivesse que sair por aí correndo e suando para provar para nós, os pobres coitados, que eles existem, ou que nós devemos crer nessa doutrina, né? E isso nós estamos falando de um livro de mais de 150 anos atrás. Hoje, muitas pessoas chegam nas casas espíritas e falam: tá, se tudo começou desse jeito, com mesas girantes e tudo mais, por que a gente não vê isso mais nas casas espíritas? É isso que eu quero trazer, essa reflexão, gente. Além do mais, aqui, ó, nós podemos fazer já ligeiramente uma análise mais aprofundada do contexto histórico desse item 94 do capítulo, da parte 2 do capítulo 5 do Livro dos Médiuns. Que quando ele fala que foi feito esse diálogo, nós percebemos que as reuniões públicas, elas eram abertas publicamente. Você ia lá, você escrevia num livro o seu nome, porque, como diz hoje em dia, se deu ruim, pelo menos está registrado. E eram sessões abertas, e durante essa sessão aqui, São Luís, que era o espírito instrutor do momento ali, estava respondendo, né, ao dono de uma casa do porquê que acontecia tanto essas coisas. Ele havia comprado essa casa, eu estou falando dessa história porque eu sei o que eu estou falando, não estou falando em achismo. Ele havia comprado essa residência na rua Noyer, ela fica bem próxima da Montgomery-Chapier, e começaram a acontecer muitos e muitos fenômenos neste lar, muitos fenômenos. Eles pegavam, na época não tinha luz elétrica, então era assim, era carvão para acender aquelas lamparinas, né, que a gente conhecia antigamente, que era azeite e tal. E o carvão para fazer os fogos para esquentar. Paris, em determinadas épocas do ano, inclusive há mais de 150 anos atrás, era muito frio, né? Então, e atiravam, jogavam nessa casa carvão, jogavam pedras, já incendiaram parte dessa casa também, que encontrava-se nesse local. E aí... João, Oi? eu quero aqui puxar uma imaginação, porque que hoje a gente não vê? Você está relatando ali, mas eu quis entrar na história da puxar a imaginação de todo mundo nesse relato que você está fazendo, aquelas casas antigas, Paris naquele inverno, o cara comprou a casa e aí, sem mais nem menos, começaram a receber pedradas, tijoladas de carvão e outras coisas mais. E aqui, pelo que ele relata para nós, foi chamado a polícia, foi chamado os guardas. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. E ficaram de plantão. Agora conta para nós como é que isso tem mais detalhes. Eu só quis construir o cenário. Continua. Eu estava recordando aqui, era um paredão gigantesco de pedras, e atrás dessa parede de pedras, assim, tinha essa residência, uma casa que ficava em uma via pública. E aí a gente para para observar, chamaram a polícia, chamaram investigadores, né? E eles ouviam os barulhos de janelas quebrando, ouviam barulhos quando os espíritos pegavam carvões e faziam isso daqui, eles ouviam os barulhos e, amedrontados, não souberam explicar e falaram pro dono da residência: olha, vai lá naquela sessão talvez você consiga alguma resposta, porque isso aí, né, os nossos olhos não podem explicar. E foi quando buscou esse diálogo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês no final aqui, na última pergunta,
Na pergunta número 8 fala assim, ó, o senhor acredita que seria útil evocar esse espírito para lhe pedir algumas explicações? E a resposta de São Luís foi, evoquem-no se desejarem, mas trata-se de um espírito inferior, que só lhes dará respostas muito insignificantes. Ou seja, os espíritos, na realidade, não eram um espírito, né? Eram vários espíritos, antigos moradores da casa, que foram retirados daquele ambiente por conta de uma briga, na época, uma briga política muito grande, foram retirados daquela residência e foram mortas. Então, aqueles espíritos que estavam ali amedrontando esse dono, na realidade, eram, entre aspas, os verdadeiros donos da casa, né? Então, estavam ali querendo tirar aquelas pessoas. E por que que ele colocou assim que era realmente espíritos inferiores que só dariam respostas insignificantes? Por quê? Porque eles não haviam ainda sido encaminhados, não gozavam ainda da ciência, do entendimento do que estava acontecendo, e eles estavam, por esse motivo, inferiores. E as respostas insignificantes seria, por exemplo, assim, olha, essa casa é minha, esse cara não tinha nem que estar aí, né? Porque era mais ou menos isso. Eu acho que dá para seguir ali no diálogo. Vamos seguir, porque, embora São Luís tenha recomendado que não se fizesse, né, porque seria não tão proveitoso, o item seguinte é exatamente o diálogo e houve a evocação. Então, eles, para tentar entender aqueles barulhos, os fatos que aconteciam na Rua Neuer, houve o diálogo e foi evocado, e tem um evocado. Você quer ler a pergunta e eu a resposta? Pode ser, vamos fazer para ficar dinâmico? Perfeito. Vamos. Então, você é o espírito que vai responder e eu sou inquisitora. Vamos lá. Evocação. Eu fiz a evocação, você já responde. Tá. Então, que tem vocês para me chamar? Querem receber umas pedradas? Pois então, se verá um belo salve-se quem puder, apesar desse seu ar de bravura. Já começou ameaçando, né? Mesmo que você nos atire pedras, isso não nos assustaria. E até lhe pedimos positivamente, se for capaz, que nos atire algo. Algo talvez eu não possa. Vocês têm um guardião que vela por vocês. Na Rua Neuer havia alguma pessoa que lhe servia de auxiliar, facilitando as peças que você pregava nos moradores da casa? Certamente, eu encontrei um bom instrumento e nenhum espírito esclarecido, sábio e prudente para me impedir, pois sou alegre e gosto de me divertir. Quem é a pessoa que lhe serviu de instrumento? Uma criada. E ela lhe servia de auxiliar sem saber? Oh, sim, a pobre moça, ela era a mais assustada. Tinha. Você agia com um objetivo hostil? Eu? Não, eu não tinha nenhum objetivo hostil, mas os homens que tomam tudo em seu proveito farão com que isso também se volte a seu favor. O que você quer dizer com isso? Não estamos entendendo. Eu buscava me divertir, mas vocês estudarão a coisa e terão um fato a mais para provar que nós existimos. Você disse que não tinha objetivo hostil e, no entanto, quebrou todas as vidraças da residência, causou com isso um prejuízo real. Só um detalhe. Onde foi buscar os objetos que lançou? São muito comuns. Eu os busquei no pátio, nos jardins vizinhos. Encontrou todos eles ou algum você fabricou? Eu não criei nada, não compus nada. Se não os tivesse achado, poderia fabricá-los? Isso teria sido mais fácil, mas na verdade misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Agora, diga-nos, como você os lançou? Isso é mais difícil de dizer. Eu me servi da natureza elétrica dessa moça, juntando a minha, menos material. Conseguimos assim transportar esses diferentes objetos, nós dois. Imagino que você gostaria de nos dar algumas informações sobre sua pessoa. Diga-nos, primeiramente, se morreu há muito tempo. Há bastante tempo, faz bem uns 50 anos. E o que você foi em vida?
Não era grande coisa. Eu apanhava trastes nas ruas do bairro e algumas vezes me diziam desaforos porque eu amava o licor vermelho do Bom Noé. Eu queria pôr todos para correr. Foi você mesmo e por sua própria vontade que respondeu nossas questões? Eu tive um tutor. Quem é esse tutor? Seu bom rei Luiz. E aqui tem uma observação que essa pergunta foi motivada pela natureza de algumas respostas que pareciam ir além do alcance desse espírito, pelo conteúdo das ideias e também pela forma de linguagem. Não há nada de espantoso no fato dele ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para instruir. Este é um fato muito comum, mas particularmente notável nesse caso é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria escrita. A caligrafia das respostas, onde ele interveio, é mais regular e corrente. A do trapeiro é angulosa, grosseira e irregular, muitas vezes pouco legível e tem uma letra bem diferente. Aqui chama a atenção que, como foi feito por psicografia e não verbal, tinha letras, caligrafias diferentes pelo mesmo médium, com respostas diferentes, certo? E vamos continuar para depois nós comentarmos. E o que você faz agora? Cuida do seu futuro? Ainda não, sigo errante. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. E também não sou ajudado. Eu não trabalho. Veremos mais tarde o quanto podemos contribuir para o progresso e alívio dos espíritos inferiores através da prece e do aconselhamento. Qual era seu nome quando vivo? Janê. Pois bem, Janê, nós rezaremos por você. Diga-nos se nossa invocação foi agradável ou o contrariou. Foi antes agradável, porque são bons meninos, são viventes, alegres, embora um pouco austeros. Não importa, vocês me escutaram, estou contente. Bom, vamos fazer uma análise desse diálogo. Eu acho que tem bastante coisa. A gente vê que o diálogo não foi traçado na casa onde haviam as manifestações, ele foi travado na casa onde os estudos de Kardec aconteciam. E quando eles começam falando, a primeira coisa que eu chamo a atenção é quando eles começam, logo, querem receber umas pedradas e eles perguntam se ele assustaria. Ele disse, até talvez eu não possa. Vocês têm um guardião que vela por vocês. É muito interessante isso, que mostra a importância dos protetores espirituais, dos nossos mentores, dos mentores das casas onde estão sendo feitas as comunicações, a relação de proteção, e o próprio nosso irmão mais velho, Jesus, está sempre antenado para permitir algumas coisas, em especial porque aqui era um estudo, era um trabalho sério, não era uma brincadeira. Algum comentário, John? Eu quero trazer, bom, eu gosto de fazer analogias com o dia de hoje, né? Com a atualidade. Gente, nós sabemos bem como funcionam as casas espíritas, acredito que a maioria que esteja aqui conosco. E nós temos a grande pretensão de, às vezes, expulsar alguns espíritos e não concluir a nossa tarefa de fazer preces, de orientar, mediante uma passagem espiritual, né? Nesse caso, será que eu trago a reflexão, será que nós estamos vivenciando a nossa fé? Porque quando a gente para observar, nós estamos sendo instrumentos. E a nossa fé tem a obrigação de saber que os guardiões espirituais encontram-se ali, barrando toda e qualquer atitude que seja desnecessária no ambiente. Então, assim, já deixo a dica. Vocês que fazem desobsessões, que fazem mesas mediúnicas, à chegada de um espírito, sendo ele menos evoluído ou mais evoluído, merece o mesmo respeito, independente da linguagem, independente da escrita. Sabemos que eu pelo menos, quando eu vou psicografar algo, eu sei que é de um espírito que não é não tem uma evolução espiritual grandiosa, eu recebo com todo carinho. Porque todo e qualquer material vindo do mundo espiritual para nós é útil. E é útil para quê?
para o nosso conhecimento, bem como nos oportuniza a caridade de auxiliar aquele irmão que vem buscar ajuda. E também precisamos nos colocar como humildes para aceitar a ajuda daqueles que vêm nos orientar. Então não adianta deita na maca ou senta na cadeira e olha para a luz. Não. É ouvir. Você viu muito bem como o Espírito disse ali no final. Ele ficou o quê? Ele ficou contente. Por quê? Porque ele foi ouvido. Porque ele foi ouvido. Às vezes, esse tipo de atitude acaba atrapalhando o trabalho dos próprios espíritos. Eu já conheci algumas casas espíritas que, na hora da incorporação espiritual, simplesmente olhavam para a pessoa que estava incorporada e falavam para o espírito: olha, aqui não é teu lugar não, vai que eles vão te levar. Cadê a doutrinação? Onde que foi parar a doutrinação? Médium, você está com medo de doutrinar? Saia da sala, não doutrine. Chame alguém que já tem mais experiência, alguém que tem coragem de olhar para um seu semelhante que busca ajuda. Especialmente porque, seja qual for a diretiva daquela reunião, seja de desobsessão, seja uma doutrinária, seja a qual for, se o espírito veio se comunicar, ele teve permissão, seja pelos mentores da casa, seja pelos mentores que acompanham a ele. Tem um tutor, aqui no caso era o tutor que acompanhava aquele grupo. E outra coisa, ele estava 50 anos desencarnado. Aqui na nossa casa espírita, nós temos o nome do espírito que trabalha conosco é Estela. Ela faz um trabalho excelente. Cada vez que chega um espírito aqui pedindo ajuda, pedindo auxílio, ou muito enfurecido, porque eles não gostam do nosso trabalho, os que querem nos, digamos, derrubar essa divulgação da doutrina, eu sempre vejo, a Estela chega com um olhar terno, um olhar de amor por todos. E eu já vi situações em que esses espíritos, assim como aqui nesse mundo existe o machismo, muitos espíritos olham para a Estela e falam: sim, mas quem é você mesmo? Você que vai fazer comigo. E ela sabe ser enérgica, sabe impor o respeito e colocar esse espírito no lugar. Então eu sempre falo, quando alguém vem e pergunta assim: mas o espírito foi encaminhado? Eu falei: olha, os espíritos que cuidam dos espíritos já tomaram os seus posicionamentos, vamos seguir. Ou seja, vamos prestar atenção na nossa mediúnica, fazer somente aquilo que está na nossa frente. O que acontece espiritualmente não interessa. Deixe aí que os mortos cuidem dos mortos. Mas tem aquela chamada que você fez, que se houve a oportunidade, saibamos ouvir. E o que ele fala ali, que é uma coisa que eu chamo muita atenção, que a gente se depara com frequência e alerta sobre as nossas práticas. Há muitos espíritos errantes. As nossas energias, as nossas vibrações fazem com que eles se aproximem de nós, como esse se aproximou. Ele era catador, ele diz ali, ele era catador de trastes. E ele disse assim: eu sigo errante. Ele não cuida do futuro porque ninguém ora por ele. Não sou ajudado e não trabalho. A forma que a gente tem de ajudar é regularmente fazer uma oração para os espíritos errantes, aqueles espíritos que estão perambulando por aí, que não sabem o caminho, que recebam as nossas melhores energias e que ele encontre trabalho, que ele se abra para encontrar as equipes de acolhida e as equipes que encaminham para os trabalhos para que ele possa evoluir. Outra coisa que ele disse: vocês são bons meninos, são alegres, vocês escutarem. Mesmo vocês tendo esse posicionamento rígido, me deram essa oportunidade. Então, é o nosso ensinamento de hoje, que fica para que cada um reflita sobre isso na sua caminhada, a hora que você tiver, saber que tem alguém que está obsidiado, ou mesmo sozinho em casa, ore por aqueles que se achegam a ti, ore por aqueles que se achegam aos seus, ore por aqueles que chegam na sua casa e na casa dos seus. Eu lembrei tem alguns espíritos que nós doutrinamos que nos trazem assim uma lembrança e com bastante carinho. Agora eu lembrei do Atos.
né? O Atos, que foi um espírito bastante endurecido. Gente, foram quase 2 anos de Foram. obsessão pesada com Atos. E ele Ele chegava era e coladinho em você, né? isso, ele era amarradão em mim. Eu brincava com ele, falava, mano, tu é amarradão em mim, velho, me larga. E eu não tinha essa maturidade espiritual que eu tenho hoje, né? Então, e ele realmente, ele fazia esse tipo de situação, de derrubar as coisas, né, mãe? Ele jogava o meu guarda-roupa, ele jogava todas as minhas roupas no chão. Ele me empurrava, me agredia. E uma vez a mãe foi doutrinar ele e ele falou assim: eu não vejo vocês perderem a paciência comigo, né? Ele falou assim: eu não sou digno de ser acolhido, eu não sou digno de chegar para onde eles poderiam me levar. E assim, depois de muita conversa, hoje nós já temos Atos trabalhando aqui já na própria guarda da casa, né? Isso é muito bom, né? Isso é Só um muito bom. adendo. Eu acredito que a gente pode fazer, mãe, ali só até 8h97, porque o 98 é bem comprido, viu? Eu penso que só no aportar objetos que termina essa situação, porque o outro é uma dissertação, é um Isso. diálogo, uma Uhum. história toda que não vai dar para interromper, certo? Então, nós vamos para o item 96. E ele vai se reportar à conversa anterior. Esse fenômeno não difere dos que acabamos de comentar, senão pela intenção benévola do espírito que é seu autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave, que em geral delicada, com que são oferecidos. O que é isso? Consiste no surgimento espontâneo de objetos em locais onde eles não existiam. No mais das vezes, trata-se de flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. Digamos de início que esse fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e que, por coincidência, é preciso precaver-se contra as fraudes. Sabemos até onde pode ir a arte da prestidigitação, em se tratando de experiências desse tipo. Mesmo que não tenhamos à frente um profissional, poderíamos facilmente ser enganados por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honradez notória e na isenção absoluta da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os efeitos se produzem. Por fim, no conhecimento esclarecido sobre o espiritismo, o único meio de descobrir o que seria suspeito. Então, quer comentar primeiro? Você não falou o número, mãe. Eu terminei o 96 e 97. Tá. Perdão. É porque estava imbricado no mesmo tema, eu segui. Vamos lá. E os dois, ele fala sobre o espírito, a natureza dos espíritos e o que é aportar objetos. É fazer com que se materialize uma situação. Uma coisa que tem até hoje fácil identificação é Divaldo Franco tem uma flor que ele recebeu, que foi materializada, e ele mantém até hoje no seu acervo dentro de uma redoma de vidro. E essa foi materializada, foi um presente que ele recebeu. Mas nós sabemos que o médium que fundou a CERT, na casa dele, quando ainda era pequenininho, a CERT aqui, que é a CERT que funciona lá no centro e aqui na Cachoeira, ele materializava flores. As filhas deles, quando fazem algumas palestras, eu tive a oportunidade de ouvir, elas contam sobre a materialização de folhas, de pétalas que aconteciam nas cerimônias na casa dele. E aqui, o item segundo, 97, alerta que esse é um tipo de mediunidade que facilmente pode ser objeto de um ilusionista. Então, precisamos ter muito cuidado, e a doutrina espírita que vai conseguir combater isso para que nós não sejamos enganados por uma materialização que, na verdade, não aconteceu. É toda sua a conversa, John. Gente, no mundo da tecnologia em que vivemos, e é um raciocínio que eu tenho trazido há muito tempo, assim, eu penso muito sobre isso, ficará cada vez mais difícil mantermos esse nosso... Para quem já conhece a doutrina, tudo bem, mas ficará cada vez mais difícil esse
digamos que a pescaria, né, de novas pessoas para dentro dessa doutrina, digamos assim. Porque as pessoas não param para analisar a linha cronológica do Espiritismo, né? Começou com as manifestações, estacionaram as manifestações, e agora nós temos pontuais manifestações espirituais. Outra coisa que eu gosto de trazer sobre isso é por quê, né? Por que será? Gente, com o mundo da tecnologia em que nós vivemos, a gente pode materializar qualquer coisa hoje em dia, como uma máquina 3D, por exemplo. E agora imagina daqui para frente. Ou nós vamos aprender a viver pela fé, não podemos ser como São Tomé, só acredita vendo, né? Ou, e vamos ainda, além de viver pela fé, será individual. Por quê? Porque toda e qualquer manifestação servirá como prova somente para nós, é individual, não é coletivo. O coletivo será a fé. O coletivo será a grande prova, né, da fé. Porque, às vezes, eu estou, por exemplo, hoje aconteceu. Hoje eu estava aqui e aí o meu cachorro, o Jesus, estava lá fora, estava de barriga para cima. Eu falei, mãe, olha lá o vô passando a bota na barriga do Jesus. O vô é o meu mentor espiritual, Alfredo Velasquez. E aí eu falei, vô, para de pisar na barriga dele, porque essa bota é pesada. E quando eu falei para, ele parou, Jesus levantou e saiu. E aí eu fiquei analisando, eu falei assim, é muito comum alguém que não me conhece, alguém que duvida da doutrina, falar, é muita coincidência, não pode, né? Bem como coisas como hologramas que estão chegando por aí e muitas outras coisas. Nós temos como base, nós temos como maior base o Pentateuco de Kardec, que já falava sobre imagens hologrâmicas lá em 1800. Então, os espíritos vêm cuidando desse terreno, vêm semeando, e nós já estamos plantando, e já estamos plantando e semeando novamente. E a gente para analisar, nós estamos caminhando para o planeta de regeneração. O planeta de regeneração não vai ser uma bomba atômica que vão soltar e pronto. Vamos acordar no planeta limpo, arrumadinho, bonitinho, sem maldade, sem prostituição, sem traição, todo mundo vivendo a verdade. Não. E a nossa transformação? Toda e qualquer sujeira, inclusive a nossa sujeira íntima, o orgulho, a vaidade, né? Tudo isso, gente, vai sair debaixo do tapete. E aí eu escuto pessoas mais de idade, sem muito discernimento da doutrina, falando assim, ai meu Deus, é o apocalipse que está acontecendo aqui, né? Ou em que mundo nós chegamos, que está tudo virado, né? Jesus disse que o mundo um dia seria feliz. Mas, gente, quando nós estamos com a casa suja, quando nós estamos com os nossos móveis empoeirados, a gente precisa limpar. E para limpar, vai energia, vai suor, gente. Para limpar não é só colocar as coisas debaixo do tapete, não. Para limpar a sujeira faz poeira, faz mais sujeira. E é isso que nós estamos presenciando nessa era. Eu acho que é isso que eu queria falar. Os fenômenos espirituais acontecem e aconteceram sempre. Só que cabe a nós ter ciências, ter discernimento, para não cairmos nas manobras de pessoas que querem simplesmente aproveitar da nossa fé para se sobressair em alguma situação. Normalmente é monetária. Bom, obrigada, John. Obrigada a participação de cada um. E como mensagem da aula de hoje, eu tiro a nossa oração para os irmãos que se encontram errante e que a gente tenha bastante cuidado, estudar para não ser ludibriado com manifestações falsas, seja ela qual for, seja ela mensagem, seja ela psicografia, seja ela materialização ou outra coisa qualquer. Que nós tenhamos o cuidado sempre tratando com a fé raciocinada. Essa é a maior mensagem de hoje. John, faz o encerramento para nós, a oração? Faço sim. Convido a todos os irmãos aqui presentes que têm acompanhado a nossa live para que silenciem nesse momento sua mente, seu coração, seu espírito, para que possamos nos conectar com as energias vindas do alto. E nesse momento,
Eu quero que vocês coloquem em seus pensamentos, em suas imaginações e suas mentes um grande banho, um banho de uma água gelada e bem azul-violeta, como diz o nosso irmão Alex. E que sejamos limpos e preparados pela semana que tem por vir. Bem como eu peço a todos os mentores que fluidifiquem as águas da casa de cada um. E que nós possamos ser luz, ainda que um pouquinho apagada, que possamos ser luz. Que saibamos ter o discernimento, a sapiência, para com todos os irmãozinhos ainda não tão evoluídos, aqueles que utilizam de outras pessoas para nos provocar, que nos fazem cair em irritações, em cóleras. Peço para que a espiritualidade amiga visite agora os asilos, os presídios, onde encontram-se muitos e muitos trabalhadores de última hora e muitos espíritos que necessitam de orações e preces. Que os umbrais mais grossos recebam, nem que seja um feixe, um raiozinho de luz, e corações sejam atingidos, para que nós possamos nos preparar para a nossa luta, porque a luta, ela não é contra pessoas de carne e osso, mas como dizem em Efésios 6, a luta é contra os principados e potestades, começando dentro de nós mesmos. Essa maldade que ainda existe dentro do nosso coração. Que sejamos cingidos pela ciência, pela fé, pelo amor, pelo respeito e pela caridade. Que o Mestre Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja, gratidão. Obrigada por mais uma aula, mais um estudo do Livro dos Médiuns nesse dia. E até a próxima. Amanhã tem Evangelho. A gente te espera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.